Olá, está começando mais um Faça Você Mesmo. No programa de hoje você vai aprender a fazer saquinhos de tecido multiuso. Quem vai ensinar tudinho pra gente é a Márcia Cunha, que é artesã e costureira. Márcia, seja muito bem-vinda ao Faça Você Mesmo e obrigada também por nos receber. Muito obrigada, eu que agradeço o convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Que bom! Esses saquinhos multiuso, eles são bons para organizar os objetos pessoais, presentear também alguém especial, quem sabe. Isso, ao invés da gente usar as embalagens tradicionais para presente, né? A gente pode colocar o presente dentro deste saquinho, né? Ele já vai ser um presente com o presente. E multiuso porque, além de estar substituindo os saquinhos tradicionais, ele vai servir para as pessoas depois organizarem, fazer a organização das malas, né? Colocar objetos pessoais, né? Objetos de higiene, as makes, meinha, calcinha, sutiã, essas coisas que a mulher gosta, né? Perfeito. Então é sempre muito bonitinho, fica. Que legal. E pra gente começar, antes da gente colocar a mão na massa, começar na costura mesmo, eu queria que você contasse um pouquinho da sua história com o artesanato, com a costura, quando você começou. Eu descobri a costura criativa em 2017 e de lá pra cá eu não parei de estudar, eu fiquei apaixonada. Antes já participei de outros cursos, né, outros segmentos da arte, né? Desde pequena eu faço crochê, aprendi com a minha avó, aos 9 anos fazer crochê, mas a costura criativa me fascinou de 2017 para cá. E com as habilidades que a gente vai adquirindo, eu senti a vontade de ser professora, de passar o meu conhecimento. E desde então eu tenho ministrado aulas, né? Aí eu recebi a proposta da loja Pavani para dar aulas na loja Pavani e estou muito feliz. Ah, que bacana! E quanto tempo você dá aula? Tem 1 ano já que eu estou na Pavani. Que legal. E a costura pra você falou um pouco da costura criativa, né? Qual que é a diferença da costura criativa pra costura comum? Tem uma diferença? Eu fiz corte e costura antes, né? A corte e costura você precisa entender um pouco da modelagem, né? Então medidas, né? As cavas, as pences. Aí eu não me dei muito bem com isso, né? Que é bastante detalhe, você não pode ter erro, que é bem sob medida. E a costura criativa, ela é criativa, né? Por exemplo, se a gente tá com um pedaço de pano, você quer fazer uma necessaire, uma carteira, daquele pedacinho você cria, diferente de roupa, né? Você não consegue. Você tem que ter as medidas certinhas mesmo pra roupa, né? Pra não sair erro. É mais engessado, assim, digamos. Isso. A costura criativa você tem mais liberdade? Ela é mais livre, ela é mais livre. Então, com um pedacinho de pano, você juntar outro pedacinho de pano, aí você pode remeter ao patchwork, né? Aí você vai criando a sua peça. De repente, a peça não precisa ser 30 por 40. Ela pode ser 15 por 20, ela pode ser 16,5 por, né? O que pedacinho que tiver ali, você consegue criar um objeto útil, funcional, que sirva para você presentear para o seu dia a dia. Que bem bacana. E você falou que sempre teve essa veia pro artesanato, né? Sempre foi uma coisa que você gostou. Sempre. Começou como um hobby, depois virou uma fonte de renda. Isso, começou como um hobby, como uma coisa de lá de pequena. Eu só sei fazer crochê. Eu fui tentar MDF, fui tentar pintura em tela, mas não conseguia me encontrar. Aí quando eu descobri a costura criativa, eu me apaixonei, amo e foi isso. Que legal. E agora dando aulas, como você vê suas alunas, elas aprendendo um pouco sobre isso também? Gente, como que é ensinar? É maravilhoso ensinar, porque eu me vejo lá atrás, né, nas minhas dificuldades, nos meus medos, nas minhas ansiedades em ver a peça pronta, né, em como que vai ficar. Então é maravilhoso passar assim o meu conhecimento de cada pontinho, de cada corte, de cada preparação do material, né? Porque algumas peças exigem uma preparação antes, né? E passar esse conhecimento para as meninas é fantástico. Que legal. E a gente vai aprender a fazer saquinhos, né, multiuso, como a gente citou. Você vai ensinar isso porque ele é mais fácil também para quem tá iniciando ali, é uma peça simples. Exatamente, ele é muito fácil de fazer. Então, para iniciante, a gente treina costuras retas, costuras curvas e a gente já parte para uma peça que não precisa usar zíper, não precisa usar viés. Ele é só a costura reta mesmo. Então é assim, para pessoa que quer começar, não tenha medo, sabe? Invistam, se atirem, vá pra máquina. Tem muitas pessoas que têm máquina parada em casa e tem medo de fazer a costura. É verdade. E aqui comigo eu tiro esse medo, não é pra ter medo. E o saquinho, depois que ele fica pronto, você vai ver que realmente ele dá pra muitas utilidades, né? E é a costura básica, só costura reta, é medidas e costura reta. Então pra quem quer aprender não tem dificuldade. Então já separa aí os materiais, confira aí agora
materiais necessários para fazer esse saquinho multiuso. Para fazer o saquinho de tecido multiuso, você vai precisar dos seguintes materiais: 2 pedaços de tecido com estampas diferentes, alfinetes e uma tesoura, um cordão para amarrar e 2 miçangas, linha e máquina de costura. Mas então, pra gente começar, qual o primeiro passo para fazer esse saquinho? Isso, então são 2 tecidos, né, da sua preferência, são 2 retângulos, as medidas são de 80 por 30, né? Nós vamos unir esses tecidos. Como que a gente vai unir os tecidos? Direito do tecido com o outro direito do tecido. Quando a gente fala direito, é o avesso, para quem tá em casa entender. Não, é como se fosse o avesso. Avesso é essa parte. Ah, tá. Avesso é essa parte. Ah, direito sim. é a parte que tem a estampa. Ah, entendi. Né? Então vai ser direito com direito do tecido. Nós vamos uni-los assim, né? Aí vocês usem o alfinete, né? Quando vocês, as iniciantes, né? Segura com o alfinete, porque nós vamos passar uma costura nas 2 extremidades, tá? As 2 extremidades menores vão ter uma costura reta aqui. E qual é esse tecido que a gente tá usando? É um tecido... Na costura criativa, a gente usa tricoline 100% algodão. Depois tem a costura criativa que usa os sintéticos. Eu sou a costura criativa que trabalha somente com algodão, tricoline 100% algodão. Tricoline 100% algodão. Apenas o tricoline. Isso. Ele é um tecido fácil de trabalhar, né? E é legal do tricoline, gente, que a gente encontra muitas estampas. Né? As estampas são... muitas estampas, várias combinações, então é muito bonito. Ele é bem versátil. Bem versátil, isso mesmo. E aí você escolhe o lado que você quer costurar, tanto faz desse lado quanto desse, tá? Então vocês vão usar um pé de máquina. Para as meninas que não sabem a diferença de um pé de máquina e costura de segurança, isso faz toda a diferença na hora da costura, tá? Então aqui nós vamos costurar com um pé de máquina. Nós damos retrocesso no início e no final. O pé de máquina é o espaço que você deixa? Isso. O pé de máquina, ele é a base do calcador, a lateral interna do calcador, com a margem do trabalho que você está fazendo. Certo. Esse é o pé de máquina. E você acompanha esse pé de máquina do início ao final, para ficar uma costura bem retinha, certo. Bem acabadinha, tá? Aqui, meninas, eu uso essa tesourinha de pique, que pra mim é mais fácil, tá? Mas a tesoura... Pode usar a comum, né? Atende tranquilamente. Então, retrocesso no início e no final. Né? Sempre gosto de limpar, de deixar o trabalho sempre limpinho. Então, costurou, limpa os trabalhinhos. Tira todas as linhas que ficarem sobrando. Isso, deixa o trabalho bem limpinho. Agora a gente vai tirar os alfinetes. E nós vamos abrir essa peça. Vamos abrir a peça, né? Então ela foi costurada, ela virou um tubo, né? Ela tá um tubo aqui. Aí agora nós vamos juntar as 2 costuras que nós fizemos. As 2 costurinhas, nós vamos juntar. Fica bem alinhadinha as 2 costurinhas e colocamos o alfinete. Prende com alfinete. Prende com alfinete. Pra quem tá começando, o alfinete é importante pra conseguir ter mais segurança na hora de costurar? Gente, pra quem tá começando, pra quem já sabe muito, o alfinete é nosso amigo. Pra tudo a gente usa alfinete. O alfinete trava as tramas do tecido e ajuda o tecido não andar. Porque é impressionante, o tecido cria vida ali na máquina. Eles dançam Desliza. um pouquinho, isso. E agora a gente vai passar uma costura de fora a fora nesse tecido nas laterais, deixando uma margem no lado do forro, porque então aqui vai ser a parte principal da pecinha, e essa aqui vai ser o forro, a parte que vai ficar lá dentro da pecinha. Pra gente desvirar, a gente vai deixar uma margem aqui sem costurar, tá? Se vocês quiserem até sinalizar com alfinete, vocês podem sinalizar com alfinete. Quem tem giz em casa pode usar um giz, aquele lápis, aquela caneta fantasminha que apaga com ferro. Tá? E a gente vai passar uma costura nas laterais agora. Alfinetem as peças, podem alfinetar para o tecido não dançar.
pode alfinetar toda... Pode alfinetar toda a lateral peça dela, tá? Aqui não sei se eu posso ir direto. Então, por onde que eu começo a costura? Eu começo de um lado, de fora a fora, e de outro lado, vou parar aqui com o retrocesso, vou pular esse pedaço para desvirar e vou começar aqui com o retrocesso até o final. Perfeito. E a gente usa uma linha com a cor mais próxima do tecido que a gente tá usando, pra ficar mais disfarçado. Isso. Aqui eu tô usando uma linha neutra, que é um bege, né? Ela fica bem nessa peça. O avesso não vai aparecer nesse caso. Mas quando for trabalhos que a linha vai aparecer, fica mais bonito a gente usar da cor do trabalho. Ah, sim. Então, nesse tecidinho aqui, que ele tem o fundo branco, a gente pode usar um rosezinho, o bege, o laranjinha, né? Um amarelinho, azulzinho. Uma cor de linha que converse ali com a estampa. Exatamente, que converse com a estampa. Que fica mais bonito, né? Fica delicado o trabalho, né? Na costura criativa, a gente não usa muita linha de cor branca. A gente usa mais no tom do tecido ou uma bem neutra, né? Existem algumas linhas coringas, que nem o bege, o cinza é uma linha coringa, né? Os tons de cinza que dá um sombreado na peça. Ó, sempre limpando o trabalhinho, tá? Então eu fechei um lado só, um lado. Agora o outro lado a gente vai deixar uma parte para desvirar, tá? Vou começar lá de baixo. É legal que essa preparação que eu tô fazendo aqui, ele vai dar várias possibilidades para quem está nos assistindo. Então, desse saquinho, ele pode virar uma mochila saquinho, né? Do pedacinho de tecido que sobrar daqui, a gente pode fazer um outro saquinho multiuso com um formato mais arredondado, fica bem charmosinho também. Aí eu vou mostrar pra vocês verem que bonitinho que fica. Vou mostrar outras opções também. Isso. Aí tem um molde, mas eu posso ensinar vocês, orientar vocês a prepararem um molde, porque não tem segredo. É bem facinho. E depois vamos disponibilizar o molde, é isso? Isso mesmo. Tá. Moldes e medidas, né? Isso, com certeza. Vai ficar aqui tudo na descrição do programa. Legal. Isso. Limpo tudo fechadinho. Tudo fechadinho. Trabalhinho sempre limpinho, né? Aí deixamos a parte sem costurar aqui, né? Essa parte sem costurar. Esse é pra você desvirar a peça, né? Essa é a parte que a gente vai desvirar a peça. Então, por aqui a gente vai desvirar a peça. E você falou que se sobra tecido dá pra fazer uma outra coisa. O bom da costura criativa é isso, né? Exatamente. Você pode reaproveitar tudo. Sempre a gente reaproveita. As sobrinhas de tecido a gente reaproveita com a costura criativa, com as junções de sobrinhas de tecido, que a gente daí já vai pra técnica de patchwork, né? As técnicas de patchwork. Ó, o pedacinho que tá aberto aqui, ó, a gente vai ali na máquina e passa uma costura pra fechar. Ou, para você que é mais, para ficar bem mais caprichado, você faz pontos invisíveis na lateral, tá? Acaba a mão mesmo? Isso. Acaba a mão. Fica com acabamento mais certinho? Com pontos invisíveis, isso. Aqui, para vocês arrumarem dentro, se vocês tiverem um hashi, por exemplo, é mais seguro do que a gente usar a ponta da tesoura. Né? Porque às vezes um palito de churrasco, isso, um palito de churrasco. Se for de bambu, melhor, né? Pra não ficar com aquelas asperezas, né? Da madeirinha, pra não estragar o tecidinho, não puxar uma linha. Isso, puxar uma linha. Deixa eu fechar aqui primeiro, né? Fecha o buraquinho que ficou pra gente passar, né? Aí é só ajeitar aqui, tá? Porque ele automaticamente ele dá uma vincada aqui na dobra, tá? Quando a gente termina de costurar, automaticamente ele dá uma vincada. Se você sentir mais segurança, você vem com o alfinetinho também, ó. Tá. Assim, né? Deixa marcadinho, E aí fica mais fácil para levar a máquina. E é isso. E essa costurinha é bem na beiradinha. Essa é a costura de segurança.
Agora, não é aquela costura do pé de máquina, tá? Uhum. É a costura de segurança. Você vai seguir a outra costura? Não, então, a diferença de pé de máquina para costura de segurança, o pé de máquina a gente acompanha a margem do trabalho, a margem do tecido. Sim. E agora a costura de segurança, a gente dobrou o tecidinho e a gente vai trabalhar bem na beiradinha. Bem no limitezinho. Isso, ali. bem nessa dobrinha do tecido mesmo. Né? Então nessa parte tem que ter um pouquinho mais de cuidado? Tem um pouquinho mais de cuidado, né? Usem a linha da cor, olha, aqui eu tô usando um bege, não ficou feio, ó, ficou bem bonitinho, fica bem certinho. acabadinho, né? Limpem o trabalho de vocês direitinho, né? Vamos colocar essa pecinha. Já pode colocar o forro pra dentro, né? Tudo lá pra dentro. Tudo lá pra dentro. Nesse momento, se vocês quiserem passar o saquinho pra deixar ele todo ajeitadinho aqui, é bom passar, tá? Vocês podem passar ele. Passa um ferro quente. Isso, passa ferro. E aí aqui em cima a gente vai ajeitar a beiradinha dele, porque a gente vai começar agora a fazer a marcação para passar o cordão, onde vai amarrar ele, tá? E a gente conversou no início sobre pessoas que têm máquina em casa parada, né? Não tem coragem de começar. O que você diria como uma dica para a pessoa perder esse medo? É gostoso fazer. Eu comecei com barrado de pano de prato, né? E o barrado de pano de prato, ele te dá muita liberdade de criar, né? Criar com os tecidos, brincar ali com as estampas, com os aviamentos que existem, né? E é uma coisa que a gente vai usar na cozinha. Então, assim, gente, se deu um errinho, ficou tortinha, pra nossa cozinha, vão lá. Percam o medo, né? Começam assim. É verdade. Né? Vai treinando para uso pessoal seu, né? Usando na sua casa. Mas o pano de prato também é uma coisa que vende bastante, né? Então, quem quiser também para fonte de renda, uma ótima opção. Uma ótima opção. Enquanto você tá treinando, você tá adquirindo ali toda aquela habilidade, toda aquela destreza, todo aquele capricho. Daqui a pouco as suas amigas vão falar, gente, que pano de prato lindo. Você vai falar, verdade. Eu que fiz. Eu quero um. Eu vendo, é tanto. Sim. Né? E assim começa. Sem contar o orgulho de falar, olha, fui eu que fiz. Exatamente. Agora aqui, nessa dobrinha que a gente fez, né, que a gente embutiu o forrinho, a gente vai passar um pé de máquina, uma costura de pé de máquina. Tá. Depois a gente vai fazer a marcação para fazer a aberturinha onde vai passar o cordão, tá? Então é um pé de máquina aqui. Eu começo costurando numa das partes da costura, pra gente ficar com um acabamento na lateral, né, pra ficar mais escondidinho, fica mais bonitinho. Mais disfarçado. Isso. Fica mais bonitinho. E é uma costura de pé de máquina, a volta do trabalho todo. Se a sua máquina tem o braço que solta, você pode soltar essa parte do braço da máquina e encaixar, né, o tubinho aqui no braço da máquina. Eu não vou tirar aqui porque geralmente as máquinas, né, às vezes não tem. É aquelas máquinas que tem uma extensão um pouco maior. Não, um que sai aqui, sai aqui, ó. Sai aqui, ele fica mais estreitinho o braço aqui, né? Porque se ela tiver extensão, aí fica um pouquinho mais difícil. Se for um tubinho muito justinho, fica mais difícil. Mas, gente, é possível. Não é porque tá difícil. A gente consegue, amassa o tecido, empurra ele lá dentro, costura bonitinho, alfineta. Seja caprichosa, fica lindo. E eu gosto muito de falar uma coisa, curtam o processo. Porque o processo é o que vai mostrar a qualidade lá no final. O seu acabamento, o seu capricho. Então tem que curtir esse processo. Fazer sem pressa, né? Isso, sem pressa, né? Com capricho mesmo, né? Pra te dar orgulho mesmo, exatamente. né? Sempre limpar o peça. tecidinho, né? Aqui embolou um pouco, depois tem como limpar. Aí agora a gente usa o alfinete de novo, tá vendo? Alfinete é nosso amigo. Maior aliado. Minha professora me ensinou e eu carrego isso pra minha vida. O alfinete é nosso amigo. E aí tá ficando lindo, gente. É verdade. Olha que gracinha, né?
Então a gente vai usar aqui uma régua para poder marcar no tecido, é isso? Isso mesmo. A gente tá usando essa régua aqui que você falou que é específica para costura, patchwork. Isso mesmo. Mas quem tá em casa pode utilizar a que tiver. Pode usar a régua De escolar escola. tranquilamente. Vai dar pra riscar do mesmo jeito, tá? Essa aqui ajuda um pouquinho mais porque ela tem umas marcações já, né? Então ela facilita. Legal. Então da margem pra baixo eu vou marcar 3. A gente tá usando uma caneta fantasma, é isso? Isso. Essas canetas são aquelas que apagam quando você passa o isso, ferro, com calor, do ferro. E da marcação que nós fizemos 3 pra baixo, eu vou marcar 2. Então vai ficar uma marcação de 3 e uma marcação de 2. Legal. A gente vai passar uma costura nessas duas linhas que nós estamos marcando, e depois nós vamos abrir a lateral para poder passar o cordão. E nós fazemos a marcação dos dois lados, tá? Que é para ficar bem certinho, lá na frente da pecinha e atrás da pecinha, tá? Então a primeira marcação 3, a segunda marcação 2. Vamos conferir a lateral para ver se ficou certinho o encontro das linhas. Olha que bonitinho, ficou certinho o encontro das linhas. Perfeito. E você estava me explicando que você faz um pouquinho mais para baixo a amarração do fio para poder ficar com Isso. mais delicada a peça também. Eu acho que dá um aqui, charme. quando a gente faz esse franzidinho, fica um babadinho, né? O cordão vai passar mais aqui no meio e fica um babadinho. E quando a gente põe o cordão aqui na beiradinha, não vai ficar o babadinho. Ele vai ficar aqui assim, franzidinho, mas a gente não vai ver esse frufruzinho em cima. Sim. Eu acho que fica bonitinho esse Dá um frufruzinho charme em a cima, mais, né? Aqui eu tô fazendo essa... porque tá tão largo. Às vezes você pode passar um cordão mais largo, né? Pode ser 1,5, pode ser 1. Aqui eu tô pondo 2, tá? Então, se você, dependendo do cordão que você for usar, você pode fazer um pouquinho maior essa margem? Esse saquinho multiuso, como ele vira um saquinho mochila, então a gente pode fazer essa canaleta, né? Esse canal aqui mais larguinho, que a gente pode usar um cordão de algodão. O pessoal gosta bastante daquele cordão de algodão pra pôr nas costas, né? Pra ir pra academia, né? Pra ir pra ginástica. Fica mais funcional também, né? E aí é só costurar em cima desse risco, tá? De fora a fora. Perfeito. Nas costuras laterais, que nós fizemos aquelas costuras laterais, nós vamos reforçar a costura. Então nós vamos dar retrocesso nessa parte, porque é a parte que nós vamos descosturar para passar o cordão. Então se a gente reforça isso aí, não corre o risco de mais para frente de ficar amarrando e desamarrando, essa costurinha escapar, né? Então a gente reforça essa parte. Que eu já vou começar aqui, ó. Aqui eu já começo com o retrocesso. Legal. Na onde é a costura. Então o retrocesso é um movimento de vai e vem para ficar mais firme essa costura? Firme, exatamente. Ele trava a costura que nós estamos fazendo, tá? Gente, vocês regulam a máquina no ponto 4, tá? Que fica bem bacana a costura. Outra ideia legal é fazer ponto decorativo aqui nessa primeira costura. Se a sua máquina tem ponto decorativo, fica bonitinho. Ó, cheguei na outra junção do tecido, eu vou dar um retrocesso também aqui, pra ficar bem. E se fizer um ponto decorativo aqui, imagina que lindinho que não fica. Usa uma linha com a cor diferente, Nossa, né? usa uma linha lilás, pra quem gosta de lilás, rosinha. Pra combinar. Vai ficar muito mimoso. Ó, já demos a volta no primeira linha, né? Deixa franzir, vai ficar bem bonitinho e dá o retrocesso de novo. Perfeito. Então fica bem travadinho, né? Corta as duas linhas aqui do início e aqui de trás também. Cortamos as linhas. Ó, aqui dá pra ver que fica bem reforçadinho, tá vendo? Quando a gente abrir, ela não vai descosturar. Agora vamos fazer a de Faz o mesmo processo na parte de baixo, né? Isso. Quando vocês estiverem movimentando o trabalho, deixa a agulha enfincada no trabalhinho, né? Para o trabalhinho não se locomover ali, ó. Tô chegando na outra costura, vou dar retrocesso. Vou continuando. É importante deixar bem esticadinho também o tecido, né? Isso, é importante deixar bem esticadinho. O alfinete nessa hora ajuda bastante, tá? Pode colocar os alfinetinhos aqui, ó, que ajuda bastante. Legal. E normalmente para quem tá iniciando, por exemplo, as suas alunas aqui, que normalmente você ensina para elas assim, para quem tá começando? Elas vêm louca para aprender necessaire, né? Necessaire tem zíper. E então eu tenho uma clutch que ela tem aba. Então ao invés do zíper, a gente coloca uma aba
e coloca aquela botão Ritas, o tic-tac, sim. né, pra fechar a abinha. Uhum. E elas saem super felizes, porque é costura reta ou curva, Não tem né? tanta dificuldade. Não Porque tem. o zíper é uma parte de dificuldade na hora de costurar? Pra quem tá iniciando, Uhum. né? Pra quem tá iniciando, sim. Então, eu treino bastante, né, primeiro, e na hora que já tiver bem, aí a gente parte pro zíper. Ah, legal. Agora, ó, nós fizemos as costurinhas nas duas linhas, né? Ficou a canaleta. Agora a gente vai desmanchar esse ladinho aqui, né? As duas costuras laterais estão reforçadas, que é por aqui que a gente vai passar o cordão. né? Eu esqueci o passador de cordão. Usa uma tesourinha pra poder cortar um... Usa uma tesourinha, né? Ou aquele desmanchador de costura, também, né? Tem um pode desmanchador ser. de costura. E a gente tem que ter o passador de elástico, Aham. tá? Faz dos dois lados, descostura dos dois lados, tá? Pra quem tá em casa, por exemplo, você falou do passador, não tem um passador, tem alguma alternativa, O alfinete por de exemplo? cabeça. Uhum. Eu Um acho grampo que também, né? eu acho que o alfinete é mais seguro, Mais seguro? hein? Pode ser um grampo também, um grampo dá sim, só tomando cuidado pra não estragar o tecidinho, né? Sim. Esse é o cordão que a gente vai usar. Vou cortar metade, porque é metade de um lado e metade do outro, né? Uhum. Aí passa ele por dentro aqui? Isso, a gente vai passar ele aí dentro. Esse que a gente tá usando pode ser esse, mas pode ser outro tipo Pode de cordão? ser outro tipo de cordão. Esse cordão, ele é um nylon, né? Um cordão de nylon fininho. Tem várias espessuras dele. Pode ser aquele rabo de rato, que ele é acetinado, que fica bem sim. bonitinho, né? Pode ser o próprio cordão de algodão também, que fica bem bacana. Agora aqui eu vou precisar de outro item, gente. Desculpa. Eu não falei. Aí, tá vendo? O nervoso começou lá atrás. Vocês Não, pensam... mas fica tranquilo. Vocês pensam que eu dormi esses dias. Aí esse é o passador, né? Esse é o passador. É um passador de elástico, né? Geralmente as costureiras têm um passador assim. Ou o alfinete, ou, como a gente falou, o grampo. Ah, legal. né? Ele parece uma pinça também. Isso, parece uma pinça. Aí a gente vai passar de fora a fora, vai parar aqui, e depois vai pro outro lado, passar de fora a fora e terminar os dois aqui. Aí a miçanguinha, né? A gente vai juntar os dois de um lado que a gente já passou, né? A gente vai pôr a miçanguinha já de um lado. A miçanguinha é importante pra poder prender esse fio? Isso, a gente prende, a gente trava ele. Você poderia só dar um nó, né? E também Mas bem fica mais feita, bonitinho, né? Fica mais bonitinho. Uhum. Eu gosto também. Eu gosto dos frufruzinhos amarradinho, enfeitadinho, pendurando. Agrega mais valor também na peça. Ah, tá falando sim, fica de mais bonita, né? retorno financeiro, então são coisas que dão um pouquinho mais de charme. Já fica bonitinho. Aqui, gente, já daria um saquinho mochila se a gente prender ele aqui. É verdade. Sabe aquelas que a gente só Uma alça coloca só, assim, né? Aquelas bolsinhas. E pra mochilinha, a gente passa aqui, prende outro lado e prende aqui embaixo. Ela já vira o saquinho mochila. Ah, bacana. Antes de fechar essa lateral, a gente põe uma orelhinha, a gente fala, né? Dois joguinhos de tecido na lateral. Um exemplo aqui também do lado, né? É dessa verdade, forma. é isso mesmo. É esse daqui. A gente coloca 2 tecidinhos lateral, né? Esse aqui foi feito com cordão de algodão, né? Pra vocês verem, é o mesmo saquinho, ó. A boca, ele foi fechada mais aqui em cima, o passante de algodão, não ficou tanto frufru, né? Foi passado o cordão e ele ficou uma mochilinha, ó. Sim. Fica bem prático Bem também. prática. É forradinha essa, né? Que fica bonitinha também. E fica uma mochilinha, ó. Fica muito, muito prática. Bem versátil pra quem quer usar pra academia, como a gente Nossa, citou, pra né? academia, pra fazer um passeio Organizar no parque, a mala. organizar a mala. Perfeito. Verdade, guardar os tênis. Então, a base partiu desse saquinho, desse aqui que a gente tá fazendo. Bacana, né? Agora a gente vai passar o outro lado. Nós passamos um lado, a gente vai passar então ele fica com o cordão dos dois lados pra você Isso. fechar assim? Isso, dos dois entendi. lados. Pronto, ó, passamos do outro lado e o saquinho ficou prontinho, ó. Perfeito. Aí você puxa e faz esse frufruzinho aqui em cima que eu falei. Fica uma graça. Ó. Fica o babadinho, né? E essa é uma sugestão de tamanho, né? Que vocês podem usar o tamanho que vocês quiserem, né? Aí vocês querem fazer uma graça aqui, dar um lacinho também pra presentear. Põe o presente aqui dentro, é verdade. né? Fica lindo.
aquele presente maravilhoso. Olha que gracinha que fica. Muito lindo, Isso, fácil de muito fazer, fofo. rapidinho. Muito fofo, gente. Olha o tecido, que coisa linda. Nossa, é uma graça, de verdade, né? muito fofo. E aí sobrou um pedaço, né, que eu tinha lá, então, um retângulo, né, uma Uhum. tira, vamos dizer assim. Eu Sim. tinha uma tira no comprimento do tecido. A minha tira, as duas tiras, eram de 30 centímetros. Sim. Ai, vou fazer um saquinho e vou aproveitar. O que sobrar, vou fazer um outro saquinho mais perfeito. bonitinho ainda. É o que a gente comentou, dá pra aproveitar tudo. Dá pra aproveitar tudo. E vai ser esse saquinho aqui, ó. Uhum. Esse aqui tá... Já vira um conjuntinho, Já digamos, vira, né? Vai ser o já junto. Olha, gente, graça. Vira um conjuntinho. E pra esse, a gente consegue fazer o molde, Uhum. tá? Dele, é facinho. Você pode usar a medida que você quiser também. A sugestão é um diâmetro, né? Uma coisa redonda de 19 centímetros. Tá. Um diâmetro de 19 centímetros. Então, se a pessoa tem lá, sei lá, um pratinho de criança, geralmente, né? sim. Aqueles de plástico, Uhum. né? Tem essa medida, pode ser um pires, alguma coisa que vocês Sim. tenham em casa. A gente vai disponibilizar também esse molde, né, para o pessoal conseguir Isso. reproduzir. Eu vou mostrar como ele tem uma montagem um pouquinho diferente do nosso saquinho, né? Uhum. Porque ele tem essa parte que a gente passa o cordão, ó, ele é diferenciado, tá vendo? Lá nós fizemos um canalzinho aqui. No próprio, né? na própria bolsinha, Exatamente. E aqui nós vamos fazer a parte, né? Uhum. Então nós vamos precisar também dos mesmos tecidinhos, frente e costas, né? Sim. O tecido principal e o forro, que a gente fala, na verdade. Sim. O cordãozinho e 2 pedacinhos de tecidinho que vai fazer essa parte aqui. Ah, sim. Nesse pro tecido principal e pro forro são 4 partes? São 2 de fora, Uhum. são 2 tecidinhos de fora e 2 tecidinhos de dentro, 2 legal. tecidinhos do forro, né? Uhum. Aí a gente tá com um pedaço ali de tecido de 20 por 20, por Uhum. exemplo. Eu vou fazer num molde de 19 de diâmetro. Entendi. Eu vou lá em cima do 20 por 20, que é o meu quadrado, Uhum. risco o diâmetro em todos os tecidinhos, corto. Tem a marcação dessa dobra aqui, que é Em retinha, que a cima, gente né? desce 4 ou 5 centímetros para Uhum. fazer essa parte aqui, que é onde vai colocar o passador, né? Tá. Então é facinho, você mesma, a pessoa consegue fazer o molde, não Uhum. tem desculpa. Não tem segredo. E não tem desculpa. É verdade. É só fazer um círculo, Uhum. descer 4 ou 5 centímetros e dar a pecinha para fazer. E Perfeito. para preparar é muito facinho. Uhum. Essas 2 tirinhas a gente precisa dela de 14 por 5, Uhum. né? A gente dobra 1 centímetro nas laterais para poder fazer, para ficar com o acabamento bonitinho, né? Tá. E costura. Costura essas 2 dobrinhas. Dou retrocesso. Uhum. Costura com pé de máquina, pode ser. Vai ficar com 1 centímetro certinho a dobra. O outro, você vai medir para ficar do mesmo tamanho do primeiro que você está fazendo. Então, são 2 pecinhas de 14 por 5. Dobra 1 centímetro de cada lado das 2 pecinhas. Uhum. Mede para ver se elas estão iguais, para ficar harmônico aqui em cima, ó. Ah, entendi. Né? Para eles Pra ficarem ficar na mesma... Esses 2 passadores, né? Do mesmo Isso, tamanho, do mesma mesmo medida. tamanho, na mesma medida. Fizemos as costurinhas laterais, a gente vai dobrar a pecinha no meio, tá? Pode ir a ferro para vincar, a gente tem costume aqui de vincar no dedo mesmo. Vai passar uma costurinha de segurança na beiradinha aqui para facilitar a gente colocar na pecinha lá. Uhum. Dou retrocesso no início e no final para travar a costura, não desmanchar a pecinha. Limpo o trabalhinho. Assim que a gente limpa. Aí a gente vem no tecido principal, né? Na parte de fora. Dobra. Dobra ao meio. Isso, pra achar o meio. Vinca o meio dela. Uhum. Marca com giz ou põe um alfinetinho. Aqui, quando tem tecido e quando a gente vinca com o dedo, Uhum. ele já marca pra gente. Tá. Tem uma ferramenta que chama vincador. Sim. Ela é muito boa. Uhum. Né? Quem tiver condições, tenha o vincador, que é Mas muito bom. o que você consegue marcar, mesmo como você fez agora com a própria mão, já fica marcadinho. Já fica vincadinho, assim, né? esse tecido vinca, Uhum. Vamos fazer isso naquela pecinha que nós fizemos o acabamento nas laterais, dobra o meio e vamos encontrar o meio aqui com o meio aqui. Tá. Vamos passar uma costura de segurança. Uhum.
Põe o alfinete, segurem com o alfinete as pecinhas. Vou demonstrar aqui, né, para segurar com o alfinete, porque às vezes a pessoa tem insegurança. E se você põe o alfinete, você pode levar na máquina, gente, que não tem erro. A pecinha não escapa, não dança fica torto, e não vai ficar certo. torto, vai ficar tudo certinho. E aí quando você vai pegando mais experiência, algumas coisas a gente já nem usa alfinete, né? Porque a gente consegue fazer com que fique com bom acabamento. Certo. Isso é com experiência, com o tempo, né? É com a experiência, com o tempo, né? Que nem colocar zíper. As meninas têm muito medo de colocar cursor no zíper. Gente, é tudo treino, é paciência, é treino, é dedicação. Eu suava pra colocar cursor, eu chorava pra colocar cursor. Hoje eu coloco cursor assim. Não falo de olhos fechados, mas quase. E aí a gente vai pegar o forrinho e vai colocar em cima da pecinha. Nós prendemos, né? Agora a gente vai colocar o forrinho aqui em cima. Aqui agora eu vou colocar o alfinete pro tecido não dançar. Os dois aqui. Eu gosto de usar bastante alfinete, tá? Uma forma de segurança. Ajuda também. muito, gente. E agora a gente vai passar uma costura aqui reta de pé de máquina. Agora é aquele momento que a gente desce o calcador na lateral do trabalho. Dou retrocesso e a gente vai unir tudo agora. A parte da frente do saquinho e o forrinho dele. E dá retrocesso. E você comentou que o zíper é o grande vilão aí que dá medo nas costureiras iniciantes. Dá. Tem alguma outra coisa que elas também têm um pouco de receio no início? Viés. Viés? Viés. Ó, confesso que algumas peças com viés eu ainda sofro, né? Mas é paciência. Quando eu tô bem tranquila, assim, eu consigo fazer um bom viés. Ó, essa aqui eu vou costurar, que eu deixei só pra mostrar como que ia ficar, né? Só vou costurar essa daqui. É o outro lado, né? Então, muitas peças que são acabadas precisam do viés de acabamento. Sim. Por exemplo, uma maletinha que a gente faz, que tem aquele fole, a parte do fole e a parte do zíper. E aí por dentro tem que fazer o acabamento de viés, na frente e de trás, né? E aí elas sofrem um pouco. Já ficam preocupadas. Mas, gente, é tranquilo, é treino. É treino. E quando você treina, você põe um viés, fica um espetáculo, fica muito lindo. Fica até com orgulho de você mesmo. Fica mesmo. Aqui tanto faz, tá? Deixar pra lá ou deixar pra cá, né? Como você preferir. E a gente vai unir agora todas as pecinhas. Direito com direito, né, da pecinha. Vai juntar aqui a lateral aqui da costura. Se você for deixa tudo para um lado só. Eu gosto de deixar as costuras sempre pro lado do forro. Isso a gente treina a gente colocar zíper. Quando a gente coloca zíper, tem um momento lá que a gente fala descer o zíper pro lado do forro. Né? Então a gente já começa o treinamento aqui já. Bacana, né? já fica uma dica. Já fica uma dica. Deita as costurinhas pro lado do forro. Né? Então tem que juntar as costurinhas aqui pra pecinha ficar bem bonitinha, bem acabadinha. Põe alfinete. Aqui tem que pôr alfinete, não tem jeito, porque tem que segurar essa parte aqui. Agora é aquele treino que a gente já fez, né? Que a gente precisa fazer das curvas, né? Das peças curvas. E aqui a gente vai deixar um espaço para desvirar, né? Porque a gente tem que deixar espaço para desvirar. Deixa espaço para desvirar aqui na lateral. Tá? Igual fizemos nesse, né? Também tem que Isso, tem que deixar um espacinho na lateral. Né? E a gente vai costurar. Deixa eu prender esse corpinho aqui, que ele ficou muito solto. Eu não tô confiante nele. Que ele vai ficar muito certinho. E aí agora a gente vai puxar tudo. E tá pronto, gente. Esse é bem rapidinho. Esse é bem rapidinho. Tendo molde e é isso, ó. E aí ele ficou assim, tá? Vai fazer a mesma coisa que nós fizemos no saquinho multiuso, ó. Fecha. Automaticamente ele dá o sinal pra gente onde a gente tem que costurar, sabe? Automaticamente. Então vai lá na máquina, fecha esse pedacinho aqui, tá? Põe tudo pra dentro, bem bonitinho, passa ferro, organiza sua peça bem bonitinha. Vai alinhar aqui as laterais, vai fazer uma costura de pesponto, igual nós fizemos no saquinho, nessa costurinha aqui em cima. Faz o acabamento aqui agora. Assim, né? Isso, esse acabamento todo, né? E aí é só passar o cordão. Aqui. É a mesma coisa, né? Só passar o cordão. Aqui a gente vai usar um lado só.
nessa bolsinha aqui, nessa legal. necessairezinha aqui. É uma necessaire, gente. É verdade, uma mini É uma necessaire. mini necessaire. E é o que eu falei, dá pra gente usar de conjuntinho aqui com a bolsa, já usa os dois juntos. Um saquinho multiuso mesmo. É verdade. Multiuso mesmo. Aqui você pode presentear com aquela joia maravilhosa, né? A mãe, uma amiga, a irmã, né? Muito lindo. E Márcia, pra gente ir finalizando, onde o pessoal te encontra? Rede social, contato, onde você dá aula também, pra quem sabe que tem interesse pra aprender com você um pouco mais? O meu Instagram é o Márcia Cunha Costura Criativa. Eu dou aula na loja Pavani, na Costa Guiar, no centro de Campinas. Perfeito. Quando na semana que tem aula? As minhas aulas na loja são às quartas e aos sábados, na parte da manhã. Perfeito. Muito obrigada pela participação. Eu que agradeço. Aqui, por ensinar pra gente esses saquinhos multiuso tão lindos e tão necessários, né, pro nosso dia a dia, pra facilitar o dia a dia, igual a gente falou, pra guardar objetos, levar pra academia, presentear alguém especial também. Sim, é multiuso mesmo. É verdade. E muito lindo. Sim. Muito obrigada. Eu que agradeço. Você que tá em casa, separe os materiais e faça também esse saquinho multiuso. Espero que você tenha gostado do programa e até o próximo Faça Você Mesmo. Até o próximo.